Sete Grandes Religiões, de Annie Besant. Tradução Edivaldo Batista de Souza. Editora Teosófica. Sabedoria Divina. Significado do símbolo. Primeiro sinal. O sinal de cima, a sílaba sagrada Aum, em sânscrito, é a representação gráfica e sonora Om, do mistério do princípio uno, manifestado em seus três aspectos: Trindade. Todas as grandes religiões falam da Trindade, embora dando nomes diferentes. Assim, por exemplo, no cristianismo, são Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, Shiva, o destruidor, Vishnu, o preservador, e Brahma, o criador. Na teosofia, primeiro, segundo e terceiro logos. Segundo sinal, os dois triângulos equiláteros entrelaçados simbolizam o universo como dualidade espírito-matéria. O de vértice para cima é o do fogo, espírito ou pai, e o de vértice para baixo é o da água, matéria ou mãe. Os lados do triângulo de fogo, entre outras coisas, significam existência, consciência e bem-aventurança. Os do triângulo da água indicam as três características da matéria: inércia, movimento e equilíbrio. Terceiro sinal, a cruz egípcia, Tau, simboliza o espírito mergulhado na matéria. Crucificação e ressurreição é a cruz da vida. Quarto sinal, a cruz suástica, cruz alada ou cruz de fogo, é o símbolo da energia geradora do universo. Quinto sinal, a serpente que morde a própria cauda, é o milenar símbolo da eternidade, o círculo sem começo nem fim, em que todos os universos crescem e declinam, nascem e morrem, completando o símbolo a divisão: não há religião superior à verdade. A teosofia significa sabedoria divina, é o conjunto das verdades que constituem a base de todas as religiões. Ela mostra o sentido da totalidade da existência do mundo e do homem. Não pode nem deve ser objeto de crença. Três verdades sintetizam o pensamento teosófico. 1. A alma do homem é imortal e seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. 2. O princípio que dá a vida reside em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benfazejo. Não é visto nem ouvido, mas é percebido pelo homem que ardorosamente deseja perceber. 3. Cada homem é seu próprio legislador, dispensador de sua própria glória ou miséria. Voltaremos-nos agora não para as religiões, mas para a religião. Não para o exotérico que divide, mas para o espírito que une. Vamos ver o que é que em tudo tem sido a raiz de cada crença, que tem sido a religião, da qual cada religião separada é parte inerente, e porque justamente agora ela passou à frente de modo especial, enquanto anteriormente esteve como pano de fundo, perpassando e dando apoio a tudo, mas não firmando a si mesma. Todo cuidadoso estudante de religião concorda quase que unanimemente que todas as religiões possuem uma base comum. Voltemos à obscura história do passado, quando até mesmo a configuração do globo era diferente da que é hoje, quando o vasto continente da Atlântida situava-se onde agora rolam as ondas do Atlântico, ainda mais para trás, até o continente ainda mais antigo de Lemúria, do qual agora permanecem apenas fragmentos da Austrália, da Nova Zelândia e de Madagascar. Vejamos desde o fim do século XVIII, quando Duluarte e Dupens escreveram sobre as origens das crenças. Vejamos como durante todo o século XIX, com estudante após estudante no Ocidente, houve o crescimento gradual da mitologia comparada como ciência. Do passado longínquo como do presente recente, de antiquários e arqueólogos, surge a evidência dos elos comuns que unem todas as religiões, suas doutrinas, seus fundadores e seu simbolismo. Os europeus, com a sede por fatos que lhes é característica, descreveram 8 cidades antigas, cada uma construída sobre as ruínas da cidade precedente. Na 8ª, a cidade mais antiga, descobriram uma vasta biblioteca com mais de 100.000 volumes feitos de argila, grandes templos de esplêndida arquitetura, registros de reis que eram considerados mitos, ecoando até 7.000 anos antes da era cristã. Depois, no Egito, foram abertas tumbas que tinham sido seladas por pelo menos 10.000 anos e dos corpos mumificados dos mortos
foram retirados fragmentos de papiro nos quais estavam escritas as crenças dos antigos egípcios e o conhecimento de que a alma necessitava do outro lado da morte para guiá-la através das complexidades do mundo invisível. Mais uma vez, tesouros na antiga China que levavam até o famoso Templo de Ouro de Atlantis e a alusão ao Senhor do Portal de Ouro, o poderoso imperador daquele império há muito desaparecido. O reino dos mortos cedendo seus segredos e todos prestando testemunho à grande e poderosa verdade una, a unidade das religiões. Não apenas isso, à medida que os exploradores aventuram-se entre as tribos selvagens, entre os povos bárbaros, eles veem primeiramente apenas o ídolo externo de adoração, de fetiches, de totem, e pensam que essa é a religião do povo, mas logo entram em contato mais íntimo com as próprias pessoas, conquistam sua confiança, e as pessoas começam a lhes contar algo mais do que aquilo que é revelado pelos símbolos externos. Elas falam de um Pai poderoso, de uma presença oneabarcante do Uno, poderoso demais para ser nomeado, amantíssimo para necessitar de sacrifício ou de oferenda de seus filhos, um pensamento que para eles é vago e distante, mas que é a tradição ensinada pelo fundador de sua raça e passada de geração a geração de homens sábios com o coração da fé que se tornou tão degradada em tempos mais recentes. De toda essa busca, aconteceu a fundação de uma grande escola de mitologia comparada. Essa escola provou cabalmente que todas as religiões possuem uma raiz única, todas têm a tradição de um divino fundador humano, possuem a mesma doutrina, ensinam a mesma moralidade e usam o mesmo simbolismo. A cruz foi encontrada em sepulturas etruscas, foram encontrados em escavações nos templos maias e nas tumbas egípcias. Os símbolos da cruz, do triângulo, do ponto, do círculo. A mitologia comparada conclui que todas as religiões possuem uma base única, todas são formadas da mesma ideia e que têm como base a ignorância humana. O bárbaro selvagem personificava os poderes da natureza. Ele viu o sol em sua majestade, ouviu o vento na sua fúria, o terremoto abalava a montanha, o temporal inundava o vale e ele dizia: os deuses estão zangados, devo apaziguá-los e torná-los meus amigos. E a partir dessa personificação pelo selvagem, diz a mitologia comparada, surgiu cada religião do mundo. Não importa quão refinada ela possa ser agora, não importa quão filosófica ela possa ter se tornado posteriormente, não importam quais possam ser as rudezas de antigamente e as perfeições de agora, a base de todas as religiões é a ignorância humana. Foi com base nessa compreensão que o ataque foi feito às religiões, um ataque fatal porque estava baseado no que podia ser visto pela própria pessoa. Os fatos são verdadeiros, somente o ignorante pode negá-los, e sem dúvida ainda há mais descobertas a serem feitas que fortaleçam a posição dos críticos. Mas embora os seguidores da mitologia comparativa sejam precisos nos fatos, eles estão errados nas deduções. Dedução não é o fato, mas apenas a ideia de alguém sobre o significado do fato. Separe-se o fato da dedução e veja-se em todas essas descobertas do passado que todas as religiões possuem verdadeiramente uma base, mas essa base é a sabedoria divina e não a ignorância humana. É o conhecimento dado pelos sábios que são os guardiões espirituais da humanidade. Até que, por fim, se entendesse que a ignorância humana não precisa ser considerada como a causa raiz, não se tinha atingido o mundo religioso. Será que o selvagem desenvolveu a ideia daquela presença oniabarcante, na qual debilmente acredita hoje em dia, e crê ser a tradição do passado a partir de sua brutalidade, de sua idolatria e de seu fetichismo? Como a ideia de um Pai universal que cinge tudo em amor evoluiu a partir do seu cérebro estreito, a partir de sua ignorância e crueldade? E o que lemos na literatura do passado, a literatura da China, da Pérsia, da Índia e do Egito? Essa literatura contém pensamentos sublimes que nenhum modernista tem sido capaz de emular. Vejamos o Classic of Purity da China, que dizem veio da distante Atlântida, e perguntemos se a China moderna pode produzir uma joia de pensamento espiritual e filosófico
digna de ser posta lado a lado com ele. Vejamos os ensinamentos da Índia, os gloriosos Upanishads, e para verificar que escritor moderno pode escrever com tal sublimidade, com tal profundidade de pensamento filosófico sobre o ser supremo e universal. Vejamos os gathas do zoroastrismo, mutilados e fragmentados como estão, é possível lê-los sem encontrar aí um conhecimento que nenhum pensador moderno pode igualar? E o livro dos mortos dos egípcios, leiamos suas afirmações, sua profunda filosofia, seus anseios místicos, e vejamos se em modos modernos escritos encontramos pensamentos tais como aquele. Podem os voos mais sublimes de moralidade na literatura de hoje em dia ser postos ao lado dos ensinamentos éticos do Sr. Buda, e o mundo encontra nessa literatura a mesma inspiração ao nobre modo de viver que suas palavras têm exercido por mais de 2000 anos? Será que a religião de fato cresceu a partir da bruta imaginação do selvagem? Ou não será mais provável que os homens divinos, que primeiramente trouxeram conhecimento, deram o que havia de mais elevado no início, e que aqueles que vieram posteriormente o diminuíram e, devido à sua ignorância posterior, o tornaram confuso em vez de o iluminarem? É esmagadora evidência de que toda religião lembra seu fundador devido a seus ensinamentos mais elevados. Pode um arcebispo de hoje em dia competir com os ensinamentos do Cristo? Pode ouvir um muçulmano de hoje rivalizar os ensinamentos do profeta? Pode o zoroastrismo Mobet pronunciar palavras tais como as que são encontradas na sua própria literatura antiga? Onde está o moderno Brahmani que consiga falar como falava Sri Krishna e Ramachandra, ou nos dar a nobre moralidade que encontramos na literatura antiga? É clara a prova de que a sabedoria divina subjaz todas as religiões, que é a fantasia doentia dos seguidores da mitologia comparada que vê na ignorância a raiz de tudo que tornou o homem heróico, tudo que tem confortado o homem na morte e o tem enobrecido em vida, que tem levado o mártir à fogueira e enviado o herói alegremente à morte, que tem sido a felicidade e a glória do santo e a sabedoria do divino. A raiz de toda a religião é a sabedoria divina. Eu às vezes gostaria que a palavra teosofia não tivesse sido usada, porque a pessoa desinformada, ela dá a ideia de uma coisa nova. No momento em que temos um nome, temos um rótulo. Esse homem é teosofista e aquele homem não é. É aí onde, em nossa ignorância, arruinamos a mensagem dos grandes seres e, em nossa arrogância e altivez, estreitamos a grandiosidade da verdade por eles transmitida. Talvez tivesse sido melhor que o título Sabedoria Divina tivesse sido usado, pois então, quem ousaria invocá-lo como sendo exclusivamente seu e dele excluir seu irmão? A sabedoria divina não pode ser outra coisa senão a verdade toda inclusiva. Assim como Deus é uno e indivisível, tal é sua sabedoria oniabarcante. É a todo esse corpo de sabedoria divina, do qual conhecemos uma simples letra ou duas, que realmente pertence o nome teosofia. Os instrutores divinos, aquele maravilhoso grupo de homens que atingiram a perfeição e que tanto amam sua raça, que permanecem com ela para promover a evolução da humanidade, detêm em suas mãos a sabedoria divina como a herança preciosa da raça. Eles enviam um de seus membros, um Manu. Ele constrói uma raça, dá-lhe sua organização, dá-lhe sua fé exotérica, dá-lhe o místico significado interno do fragmento de verdade que está comunicando. Eles enviam Zaratustra, ele segue rumo a oeste para uma sub-raça diferente e anuncia outro fragmento do mesmo ensinamento, adaptado à evolução especial dessa sub-raça. Eles enfiam Orfeu e ele segue para a Grécia e lá anuncia a religião da beleza, conveniente à evolução daquele ramo da raça celta. Eles enviam Buda e ele vem pregar uma compaixão infinita e dar um esplêndido ensinamento moral às raças não metafísicas. Eles enviam Cristo e ele se posta junto ao berço da civilização que está para nascer no Ocidente, para abençoá-la, guiá-la, para lhe dar a forma especial de religião mais adaptada ao pensamento enérgico da mente concreta dessa religião. Eles enviam Maomé e ele segue para a Arábia. Ele civiliza, ensina, constrói, leva de volta para a Europa, que havia perdido,
a ciência que tornou possível o renascimento do aprendizado. Eles enviam muitos outros, Nanak, Mahavira. Todo profeta é oriundo dessa mesma fraternidade, trazendo a mesma mensagem, modificada apenas pelas circunstâncias do tempo. Pregam as mesmas verdades eternas, idênticas em cada crença, a suprema existência una, o uno sem segundo, as inúmeras hostes de seres brilhantes, devas ou anjos, que executam sua vontade e administram sua lei. O espírito humano, como ele mesmo, de sua própria natureza, desabrochando seus poderes divinos pela reencarnação e pelo karma, até que se eleve como um Deus manifestado, como sempre foi um Deus em sua própria natureza inerente. Essas são algumas das verdades que encontramos em toda a religião. Nenhuma delas estará faltando nos ensinamentos dos fundadores, mas, vez ou outra, algumas foram perdidas devido à ignorância. Finalmente chegou a hora, quando a fraternidade viu que a época era propícia e que as religiões do mundo deveriam ser mais uma vez supridas daquilo que haviam perdido, que deveriam aprender a unidade em meio à diversidade das formas externas. Então veio a última mensagem, a mensagem da sabedoria divina em seu próprio nome para o mundo. Isso deve significar, como toda a história nos diz, um grande passo adiante na civilização, verdadeiramente uma mudança no tipo da própria civilização. Retomemos a história do passado e descobriremos que a civilização foi inevitavelmente precedida de um movimento espiritual. Primeiramente, a raça ariana teve seu Manu como instrutor antes de se tornar o poderoso povo de Aryavarta. Entre os iranianos, na religião do profeta Zaratustra, uma civilização cresceu e floresceu, favorecida por sua influência. Grécia e Roma desenvolveram-se sob a influência das religiões fundadas na tradição órfica da Índia e do Egito, fortalecidas e tornadas mais científicas por Pitágoras e embelezadas pela arte da Grécia. Séculos mais tarde, Roma está para morrer sob o impacto das vastas hostes de invasores bárbaros. Mas antes desse cataclismo nasce o Cristo, e outra forma de religião está pronta para nascer. E antes que a civilização árabe possa iluminar o Ocidente, Maomé deve vir para guiá-la, dirigi-la e moldar seus pensamentos. Como essa versão moderna da sabedoria divina difere das mensagens do passado? Cada uma delas fundou uma religião que moldou uma civilização particular. Todos que estavam dentro dos limites eram crentes, todos que estavam fora eram incrédulos. A nova mensagem não erige nenhuma nova barreira, não funda nenhuma religião, não faz nenhuma separação entre homens e homens, declara que toda religião é dada por Deus e contém em si tudo o que é necessário para aqueles que a seguirem. Ordena o hindu para permanecer hindu, mas que deixe de lado seu formalismo, seu orgulho e seu sentimento de superioridade. Ela ordena ao passe a lembrar-se de que tem uma religião dada por um profeta divino, e ao verdadeiramente segui-la, ele deve honrar os profetas dos outros. Ela diz ao cristão: não pense que sua fé é a única, mas ela é tudo o que você precisa. Mergulhe além da superfície, compreenda sua filosofia, lembre-se do seu misticismo e não fique preso apenas pelo formalismo externo que tem sido imposto pela ignorância e não pelo conhecimento. Ela diz ao muçulmano: que negócio é esse de chamar os homens de outras crenças de infiéis, quando o profeta disse: digo que não fazemos distinção entre os profetas, mas todo homem deverá seguir seu próprio líder. Nada existe de novo nisso. O hindu diz: porque aprendi isso no Bhagavad Gita, pois não disse Sri Krishna: qualquer que seja a estrada pela qual o homem chegue até mim, nessa estrada eu o encontrarei, pois todas as estradas são minhas. E o cristão diz: ora, não disse o Cristo, outras ovelhas possuem que não são desse rebanho. Devo também trazê-las, e elas serão um rebanho e um pastor. Não diz o Sufi: ora, aprendi que tantos são os caminhos que levam a Deus, quantos são os alentos entre os filhos dos homens. De onde então vem nossa atual estreiteza e essa ignorância? Estão no nosso orgulho, no nosso desejo de possuir uma verdade da qual outros homens sejam excluídos, de modo que possamos sentir-nos únicos e devidamente favorecidos. A glória do Espírito está no fato de que ele inclui todos sem excluir ninguém,
e que ninguém em quem habite o Espírito Divino, e ele habita em todos, pode ser excluído do amor oniabarcante de Deus. Mas dizem os homens, as religiões ensinam de maneira diferente. Uma diz, siga por aqui, outra diz, vá por ali, uma diz, vá por essa estrada, outra já dizia, siga pela minha. Vocês querem chegar a Diyar vindo de Trishonópoli ou Madurai? Assim dizem a vocês para viajar para o norte, de Benares a Allahabad. Dirão a vocês para seguir para o sul. Uma clara contradição, não há dúvida nisso. Deus é o centro e nós somos pontos sobre a circunferência. Vimos de muitos pontos, mas existe apenas um centro no círculo, e esse é o próprio Deus. Dele partimos para a circunferência e para ele retornaremos no centro. Nossos rostos podem estar voltados para diferentes direções, mas isso é porque partimos de diferentes pontos. Ele é o único e o mesmo centro, e todos nós o buscamos, embora sigamos por estradas diferentes. Outro grande impulso religioso veio ao mundo e precede outro passo adiante na civilização da raça. Significa o nascimento de uma nova era, significa a vinda de uma mais elevada percepção social, significa a aurora de um mundo mais belo, significa um passo adiante na ascensão da humanidade rumo a Deus. Como toda civilização traz a marca do movimento espiritual que a precedeu, que a cerca e que a dirige, podemos predizer que a civilização vindoura não será competitiva como a civilização atual, mas cooperativa e de amor fraternal. Não estará baseada no antagonismo racial, mas na unidade racial, no amor entre raça e raça. Não conhece excluídos nem estrangeiros, todos são incluídos no seu amor oniabarcante. Na civilização vindoura, os homens amarão uns aos outros e, sob muitas formas, adorarão o uno, o indivisível. Pois a verdade é que a sabedoria divina é como o sol no céu que brilha sobre todas as partes da terra, brilha sobre todos os recintos humanos, não importam quão elevados sejam as paredes que o homem construa à sua volta, pois o sol é mais alto do que tudo. E assim a sabedoria divina brilha sobre todas as religiões. Embora o homem possa construir barreiras, o sol da sabedoria divina é mais alto do que todos eles e brilha sobre as faces de todos os homens e as ilumina. Existem muitas crenças, porque a humanidade precisa de manas, a mente para crescer e se desenvolver. Captemos um raio de sol, passando através de um prisma. Do outro lado surgirão 7 cores. Consideremos uma verdade espiritual, passando através do prisma do intelecto humano. E a una e branca verdade brilhará com 7 cores diferentes. A mente do homem deve desenvolver-se, seu intelecto deve crescer. Ele cresce pela dificuldade e pela luta. Ele cresce pelo desafio e pelo questionamento. Ele cresce pelo combate e pela guerra. Porém, mais alto que o intelecto é Budi, a razão pura que vê a unidade, onde Manas vê a divisão. E mais elevado ainda é o espírito, que é o mesmo em tudo e que, compreendido, produz a unidade humana. Dizemos que quando a sociedade teosófica foi fundada, um núcleo foi formado. O núcleo é o centro de crescimento em uma célula na qual todas as forças da vida são reunidas e do qual se irradiam. O crescimento da célula, sua organização, sua multiplicação dependem de um ponto minúsculo visível apenas sobre um microscópio poderoso. Dessa célula deve provir sua organização, seu crescimento, sua multiplicação. É por isso que a sociedade é um núcleo e nada mais, algo pequeno, mas nela estão as forças da vida que se espalham em todas as direções, que irão organizar, estimular o crescimento e permitir que ocorra a multiplicação. Certamente que a prova disso é que durante sua curta vida, onde quer que a sociedade tenha ido, ocorreu crescimento na religião. Ela veio para a Índia, o hinduísmo começou a reviver. Espalhou-se para Sri Lanka, o budismo lentamente começou a ser renovado. Espalhou-se através da cristandade e encontramos o lado místico voltado ao cristianismo e reencarnação sendo pregado no púlpito das igrejas cristãs. Isso ocorre porque o núcleo está ativamente vivo, um órgão que a vida criou para si. Em si mesma não é nada mais que uns poucos fragmentos de matéria organizados de maneira particular. É a força da vida
e dentro dela está tudo. É essa vida que os grandes instrutores estão disseminando através da teosofia em todas as religiões do mundo. Todo instrutor, por sua vez, vivifica sua própria crença usando esse instrumento, e aonde quer que esse novo instrumento vá, nova vida surge não pela sociedade, mas através dela como canal. E sabe o que mais? Algumas pessoas perguntavam por que se preocupar apenas com temas espirituais. Por que a sociedade não mergulha na política, nas reformas sociais e outros assuntos? Não é sua obra. O primeiro sinal de degeneração de um povo é a diminuição de sua espiritualidade. Primeiramente, diminui a espiritualidade da religião, depois diminui o poder intelectual e, finalmente, decresce a prosperidade. Tudo isso pode ser revertido em se reconstruindo a vida espiritual pela revivificação do pensamento espiritual, lembrando a homens e mulheres que somente onde o espírito estiver, aí estará a fonte de vida e que onde essa fonte vive, vivem também todas as coisas boas. Essa tem sido a primeira e a grande obra da sociedade. E o segundo estágio é o intelectual. Quando a sociedade tiver assumido, terá auxiliado as religiões nos seus esforços educativos. Ela está preocupada principalmente em encorajar o tipo correto de educação, de modo que à medida que o intelecto se desenvolva, esteja sob a influência do espírito e esteja acompanhado da emoção correta e da conduta correta. Fixado espiritual, fixado intelectual, o material seguirá por si próprio. Um povo espiritual bem treinado intelectualmente pode moldar seu próprio destino e construir sua própria prosperidade. A prosperidade inevitavelmente acompanha quando a verdadeira religião e a verdadeira educação têm sido estabelecidas. Essa é a estrada que alguns de nós, seguindo nossos grandes instrutores, estamos nos esforçando por seguir. Não nós mesmos como instrutores, mas apenas como mensageiros, não exercendo qualquer autoridade sobre os outros, mas apenas dizendo que ouvimos e vimos, sem pedir a ninguém para acreditar, até que seu próprio intelecto esteja convencido, pois a pior de todas as hipocrisias é dizer eu acredito antes de o intelecto ter sido iluminado, e repetir um credo com os lábios enquanto ele não tiver lugar no intelecto, não encontrar resposta no coração. Nosso irmão difere de nós. O que importa? Mantenhamos nossa própria fé, mas honremos a deles. A unidade religiosa não é para ser encontrada sob a forma de uma religião única, mas na compreensão de que todas as crenças são uma, que todas as crenças têm a mesma origem e conduzem ao mesmo fim. Abandonemos as plantas de censura que tão frequentemente são usadas ao se falar daqueles que pertencem a outras crenças. Não permitamos que termos ásperos saiam de nossa boca. Os termos mlecha, infiel, incrédulo, pagão, esses são o demônio da separatividade e não do divino espírito da unidade. Não deixemos nossos lábios pronunciar palavras duras. Somos infalíveis, detemos de tal modo a verdade. Por que então deveríamos censurar nosso irmão pelo fato de a visão que ele tem da verdade ser um pouco diferente da nossa? Como seria pobre a verdade se vocês ou eu pudéssemos aprendê-la totalmente? Se vocês ou eu pudéssemos vê-la totalmente? Se vocês ou eu pudéssemos enunciá-la totalmente? A verdade é infinita como Deus. E quem irá declarar seus poderes? Toda a verdade é um raio dele, assim como toda beleza é um raio de sua beleza. Tudo que é belo e amável é apenas um fragmento partido de sua luz universal. Por que deveríamos odiar? Existe mais a nos unir do que nos separar. As coisas que separam são externas: a textura do cabelo, a cor da pele, a raça, a inclinação pelo Ocidente ou Oriente. Deverão os nomes e rótulos especiais que damos às verdades universais separar os herdeiros da imortalidade, os deuses do amanhã que possuem apenas uma esperança, uma vida e um ser? Não é o mundo mais belo graças às diferentes crenças? Não conhecemos mais sobre a verdade porque as outras raças a veem de modo diferente? Se um homem possui uma verdade para dizer que é desconhecido dos outros, deixemos que a diga e ouçamos. Pode ser que Deus lhe tenha mostrado algum vislumbre de sua luz
para a qual nossos olhos estão cegos. Não o silenciemos, pois ao silenciá-lo poderemos estar silenciando a própria voz de Deus. Nosso irmão pode ter algo a nos dizer que não sabíamos antes. Não existe isso de herege, existe apenas um olho que vê a verdade de modo um pouco diferente. A religião, tenho às vezes pensado, é uma grande coroa constituída de inúmeras joias de cores e matizes variados. O habilidoso joalheiro as prende com o ouro do amor no engaste do conhecimento e na parte superior ele coloca o Kohinoor da sabedoria divina, o diamante branco que possui em si todas as cores e que não mostra nenhum matiz separado. Essa é a coroa que ele um dia irá colocar sobre a cabeça da humanidade, que então, entronizada na terra, irá finalmente conhecer sua unidade e saberá que é una com a unidade divina. Quem naquele dia glorioso, quando a esplêndida consumação for alcançada, irá lastimar a dificuldade do passado?